seja para a nossa edificação. E assim, ao som daquele fundo musical, para embalar esta oração, nós vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós estamos aqui. Gratos por mais um dia. Gratos, ó Deus, porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Mas não apenas isso, mas porque temos a tua palavra. Ó Deus, nos ajude a compreender a tua palavra e, mais que isso, praticar a tua palavra. Nos conduza, Pai, em todo o caminho da verdade, uma vez que nós dependemos de ti para a compreensão correta da tua palavra. Deus, que cada pessoa que agora me ouve seja abençoada por ti. Onde quer que a minha voz chegue, chegue a tua bênção, Pai, porque a voz é minha, mas a palavra é tua. Assim oramos com gratidão e fazemos esta oração em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Já vamos em definitivo agora com essa escola bíblica, que eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no nosso texto áureo de hoje. Romanos capítulo 9, versículo 5 diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. E o título da lição de hoje é As naturezas humana e divina de Jesus. As naturezas humanas e divina de Jesus. Hoje é 16 de fevereiro de 2025, nós estamos aqui nesta manhã, pontualmente às 8 horas e 12 minutos em Vitória da Conquista, para apresentar a Escola Bíblica na Melodia. E eu gostaria de convidar você, porque essa lição é muito importante, envolve fé, viu? E eu quero dizer para você que, na tentativa de explicar o inexplicável, o ser humano muitas vezes se enrola todo, se atrapalha todo. E este aqui é um exemplo claro do que estamos a falar. A verdade prática é: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Essa é uma verdade que nós não podemos negar, nós não podemos refutar, nós não podemos alterar. Agora, explicar como é que isso acontece é impossível. Impossível. No ano entre 431 a 428, Nestório, lá em Constantinopla, ele que era bispo, né? Bispo de Constantinopla, ele formulou o seguinte: Maria não é mãe de Deus. Ele disse: não, isso tá errado, Maria não é mãe de Deus. E para explicar isso, né, que Maria não era mãe de Deus, e até aí estava tudo certo, porque Deus não tem mãe. Deus não tem mãe, né? Mas aí a explicação dele brotou uma heresia. Ele disse: não, o problema é que existem duas pessoas. Duas pessoas. Então, tem Jesus homem e tem Deus. Então, na verdade, aí é que está a heresia, porque as duas naturezas coexistem em um só. Jesus Cristo, ele conseguia conjugar em si Deus e homem ao mesmo tempo. Explicar isso é que é o problema. E aí, então ele pariu essa heresia, dizendo que eram duas pessoas. E isso é antibíblico, porque na verdade nós não estamos falando de duas pessoas. Não estamos falando de duas pessoas. Não é mais ou menos assim, como se Jesus Cristo, de vez em quando, ele estava numa situação que ele era homem, daqui a pouco já era Deus, e eram duas pessoas ao mesmo tempo. Era Deus e homem ali. Dois seres distintos. Não, não é assim. Agora, você percebe que na história
toda vez que o ser humano tenta explicar o inexplicável, ou ele nega, ou ele para em uma heresia. Foi assim ao longo da história, inclusive em relação à Trindade, né? Em relação a tantos fatos da Bíblia. Por exemplo, o ex-presidente Barack Obama, ele disse: como é que nós podemos conduzir um país acreditando num livro que tem uma história que o pai leva o filho para matar num monte por ordem de Deus? Ora, essa história aconteceu. Deus dá o filho Isaque para o casal Sarai e Abrão, que se tornaram posteriormente Abraão e Sara, e depois ele mesmo pede o filho para que o seu pai o sacrifique. Contudo, isto não acontece. E por mais estranha que pareça essa história, isso nos fala, inclusive, sobre fé incondicional. Então, o ser humano muitas vezes não compreende a lição que é para ser extraída de um fato. E aí ele ou nega ou tenta explicar de forma errada. Entendeu? Inclusive, Joel Leitão de Almeida, no livro Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, ele diz que aquela pergunta feita por Isaque lá no Antigo Testamento: meu pai, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? De acordo com Joel Leitão de Almeida, essa pergunta é respondida no Novo Testamento por João o Batista, quando diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, aquilo ali já apontava para algo que aconteceria no futuro. Então, Deus ali representado na figura de Abraão como pai, entendeu? Que ia sacrificar o seu filho, mas naquele momento aparece o quê? Um cordeiro para substituir Isaque. Então, Isaque era a humanidade, eu, você, que ia morrer. E aí, o que é que aconteceu? Apareceu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque, que foi Jesus. Você está entendendo? E Deus entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Assim como Abraão levou o seu filho para o sacrifício, Deus amou tanto a humanidade que deu o seu filho. E aí o cordeiro substituto agora é Jesus Cristo, que nos substituiu lá na cruz do Calvário. Então, se montar o quebra-cabeça certinho, no final não tem problema. E eu quero aproveitar e lembrar a você que sem fé não temos como compreender a Bíblia. Não temos como compreender a Bíblia. Nós estamos aqui diante de uma doutrina que é a doutrina da natureza divina e humana de Jesus, não é? Que é um problema sem solução. Não está passivo de experimento, como na ciência, não tem experimentação. Agora, não precisa entender, basta crer. E é isso que nós temos dito ultimamente, que o ser humano quer explicação para tudo, como se Deus devesse explicação daquilo que faz ou deixa de fazer. Então, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, que é, na verdade, o primeiro tópico, né? É bíblico. Esse ensino é bíblico. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. Inclusive, Jesus Cristo. Jesus, alguns teólogos dizem que seria parte humana, até porque você tinha muito Jesus naquela época, viu? Recentemente nós tivemos aí um Jesus de Madonna. Então, Jesus era um nome aplicado aos seres humanos. Agora, Cristo significa ungido. Então, ao mesmo tempo que Jesus era homem, ele era Deus. Deus. E
Como é que nós podemos ver isso? Nas próprias palavras de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Você percebe? Então, mas ao mesmo tempo você encontra Jesus dormindo no barco, porque estava cansado. Outra hora ele tem fome. Outra hora você vê Jesus tendo sede. E aquela frase emblemática, né, de Jesus com sede, né, tendo sede lá na cruz. Gente, aquilo ali é de uma riqueza muito grande, porque ao estar na cruz, crucificado e ter sede, significa que quem estava morrendo ali era um homem chamado Jesus, não como você e eu, porque ele em tudo foi tentado, mas não pecou, mas era um ser humano que estava morrendo ali. E somente um homem poderia morrer por toda a humanidade. Até porque Deus não sente sede, Deus não sente dor, Deus não sente nada dessa nossa condição humana. Apenas Deus. Então, se naquele momento ali, ao ter sede, perceba comigo, se estivéssemos ali, percebendo Deus morrendo na cruz, como inclusive alguns teólogos liberais afirmaram. Então, o martírio e o sacrifício de Jesus na cruz seria uma farsa, porque Deus não sente dor. Mas o plano foi perfeito. O plano foi perfeito. É por isso que Lucas afirma Jesus, o homem perfeito. O homem perfeito. Porque apenas um homem poderia morrer pela humanidade, visto que ele era então ser humano. E quem pecou foi o ser humano. Deus não pecou. Então quem pecou foi o ser humano, apenas um ser humano poderia então derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então Jesus verteu sangue. E eu quero dizer para você que, por mais que pareça estranho essa doutrina, né? Inclusive, encarnação não é reencarnação. Nós precisamos destacar isso aqui também. Encarnação não é reencarnação. A encarnação do verbo é uma coisa. Reencarnação é aquilo que nós não acreditamos e respeitamos quem acredita. Entendeu? O camarada pode acreditar em reencarnação, em encadernação, pode acreditar no que quiser. Nós acreditamos em encarnação do verbo e nós acreditamos em ressurreição. Ressurreição. Nisso cremos. E nós precisamos estabelecer essa distinção para que não fique parecendo que a igreja evangélica ela acredita em determinadas coisas que ela não acredita. Por exemplo, a igreja católica acredita que Jesus é a mãe de Deus. Nós respeitamos, porém nós não acreditamos assim, porque Deus não tem mãe. Ele, como homem, teve mãe, mas não teve pai. Como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. É assim que nós acreditamos. Agora, vai explicar isso? Não. Isso aí é um problema sem solução. É tal como o tempo para a filosofia, que é um problema sem solução. E é chamado de aporia. Aporia, que é um problema sem solução. Foi o que Agostinho formulou. O filósofo Agostinho, ele disse que o tempo é uma aporia. Ou seja, um problema sem solução. E por quê? Aí ele explica no livro Confissões. Porque o passado não existe porque já passou. O presente não chegou. O passado não existe porque já passou. O futuro ainda não chegou. E o presente não permanece. Aí Agostinho, então, conclui que o tempo é uma aporia, um problema sem solução. Vou repetir só para você ter uma ideia de como as pessoas às vezes não pensam sobre o mistério que abriga essa palavra tempo.
O passado não existe porque ele já passou. O futuro também não, porque ele ainda não chegou. E o presente não permanece. Olha que coisa fantástica. Eu acho muito bonito. Eu tenho um pezinho na filosofia, eu gosto muito, sabe? Porque ela fica pensando sobre essas coisas, e aí, depois que pensa, não tem solução, aí nós chegamos à conclusão. Deuteronômio 29. As coisas ocultas pertencem a Deus e a nós as reveladas. Eu acho fantástico, porque isso fala da nossa finitude, isso fala da nossa humanidade, isso fala também da nossa limitação. Isso nos diz que em parte conhecemos. Eu acho fantástico isso, que aí Deus, ele é exaltado nessa nossa ignorância, né? Nessa nossa ingenuidade, nessa nossa ignorância. Gosto muito de uma frase do Mário Persona. Ele afirma o seguinte, que todos nós somos cegos quando o assunto é entender as razões de Deus. Muitas vezes a gente não entende porque Deus faz alguma coisa ou não faz outras, né? Asaf, que o diga. Asaf, ele começou a se questionar, talvez aquilo que eu e você já questionamos em determinados momentos, né? Por que que acontece coisa boa com gente ruim e coisa ruim com gente boa? A gente talvez já pensou nisso. Até pensando que a gente é gente boa. Que nós não somos gente boa não, viu? Nós não somos, nós não somos flor que se cheire, não. Se não for Jesus na nossa vida, se tirar Jesus não fica nada que preste, viu? Nada que preste. Então, aí ele disse que o ímpio nem na morte tem aperto. Isso me fez lembrar de minha mãe, que foi o maior sacrifício para enterrar, porque não tinha dinheiro para comprar o caixão. Crente, fiel a Deus, temente a Deus. Não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. Aí Asaf então diz, quase os meus pés vacilaram. Quase. Foi por pouco. Né? Ele disse que, eu acho muito bonita a sinceridade dele. Eu tinha inveja dos homens maus. E eu acho interessante que às vezes tem muito crente que fica com inveja, mas não tem a coragem que Asaf teve para falar. Eu tenho inveja de tu, eu tenho inveja de fulano, eu tenho inveja de fulana, porque ela tem coisas que eu não tenho, e eu acho que quem deveria ter era eu. Então Asaf é esse homem que nos ensina sobre essa sinceridade. Ele despiu a humanidade dele, disse, eu tinha inveja dos homens maus. Eu tinha inveja. Né? E ele ficou se perguntando por que é que o justo, o ímpio peca e prospera e o justo sofre. Aí no final é que está a chave. Até que entrei no santuário de Deus e lá descobri o fim de tudo. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Deus, como diz a música, você se resolve mais. Você compreende mais. É por isso que a luta do inferno é para lhe afastar de Deus, é para me afastar de Deus, porque é nele que se concentram as respostas para a vida. É nele que tudo faz sentido. É nele que minha alma descansa. É nele que eu encontro refrigério para a minha alma. E a tempestade que existe dentro de mim, ela cessa. Vamos para a lição, então. O ensino das duas naturezas de Jesus, então, é bíblico. Esse ensino é bíblico, não é? Porque, de fato, em determinados momentos ele falava como homem, outros momentos ele falava como Deus, em momentos ele agia como homem, como ser humano, e em determinados momentos ele agia como Deus. Né? E olha, não estamos falando aqui de um dom espiritual que Jesus tinha, né? Nada disso. Ele agia de fato,
falava como só Deus pode falar e agia como só Deus pode agir, controlando inclusive as forças da natureza, viu? Porque o ser humano não consegue isso. Inclusive os discípulos ficaram admirados, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entendeu? Seu nome é Jesus, que abrigava nele a natureza humana e divina. Aí na teologia nós falamos assim: 100% homem, 100% Deus. Agora não tente explicar isso, basta crer. É simples assim. Se alguém lhe perguntar como é que é isso, não sei, só sei que é. Pronto, simples assim. Olha, isso é tão simples de a gente... É só, primeiro, a gente deixar essa presunção de achar que a gente tem resposta para tudo, né? A gente não tem resposta para tudo. Não sei como é, aprenda a dizer não sei. É um livro que eu li que dizia assim: aprenda a dizer não sei. Então não sei, mas é assim, eu creio nisso. Olha, queridos, o que eu estou falando aqui nesta manhã, eu acredito, viu? Quero até dizer para você que eu acredito nisso. Eu não tenho nenhuma dúvida. E para mim é tão simples isso. É tão tranquilo. Como é tranquilo eu confiar em Deus que eu nunca vi. Eu falei para Deus orando: eu nunca lhe vi, mas eu sei que o Senhor existe. Eu nunca lhe vi, mas eu conheço por quem o Senhor é. Então, Deus, o Deus verdadeiro, invisível, mas real, é o único, invisível para nós, viu? Mas real, é o único que consegue ser adorado sem ser visto. É o único. Os outros tinham uma representação, tinha uma imagem lá, uma estátua, tinha qualquer coisa. Deus não tem representação nenhuma. Como é ele? Não sei. Só sei que ele é. Paul Tillich: Deus é, acrescentar alguma coisa é tentar diminuir a Deus. Então, é simples assim. Olha que proeza. Deus é adorado por uma multidão de gente que nunca o viu. Você não tem uma representação física dele. Você não tem. Não tem. E outra coisa, viu? Acredite se quiser. Porque ao acreditar, ao confiar, eu não estou fazendo favor nenhum para ele. E ele consegue tudo isso sem ser narcísico. Sabe? Sem ter traços narcísicos. Ele consegue tudo isso. Ele continua sendo puro, santo e bom. Ao passo que nós, quando nós conseguimos ter opinião própria, firmeza naquilo que somos, às vezes a gente descamba para o narcisismo, que é a pessoa que é apaixonada por ele mesmo. Não, Deus é diferente. Ele consegue ser quem é, com esse tantão de poder, como dizíamos no passado, quando era criança. Tantão de poder, ilimitado, né? Mas, ao mesmo tempo, misericordioso. Né? Misericordioso. E eu quero dizer para você que é a misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos. É essa misericórdia. Porque elas se renovam a cada manhã. Então, eu sou fascinado, viu? Quando eu começo a falar sobre Deus, eu me empolgo, porque, gente, é fantástico. É fantástico demais, é bom demais servir a Deus, é bom demais confiar em Deus. É bom demais confiar em Deus. Ontem mesmo encerrei um plantão de um dia inteiro. Eu andei quase a quantidade de quilômetros que se vai para Itapetinga. E Deus me deu livramento na estrada. Encerrei o plantão com a proteção do Pai. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza é o que Nestório, né? Nestório, que daí que surge o nestorianismo. Eu falei há pouco aqui para vocês que ele formulou para tentar resolver esse problema de que Maria não é mãe de Deus. Aí ele pariu uma heresia. Entendeu? Bom,
Então nós vamos para o terceiro tópico. O perigo dessas heresias na atualidade. Qual é o perigo dessas heresias na atualidade, né? E aí eu quero dizer para você que na atualidade tem gente brincando com Jesus, falando bobagem sobre Jesus, banalizando o sagrado. Não, isso aí é um problema sério. Outras vezes começam a falar sobre Jesus aquilo que ele não é, que ele nunca foi, entendeu? E aqui no terceiro tópico nós temos assim, ó, os monofisistas, quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação, né? Um monge sírio liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. E quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas cóptica, armênia e jacobitas. E é importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder a seus questionamentos e, sobretudo, observar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, que é Deus conosco. Então vamos agora entender o seguinte. Que Jesus, enquanto esteve na terra, ele esvaziou-se de si mesmo. E aqui o texto que nós lemos no preâmbulo é sobre, né, os monofisistas que acabaram ressuscitando aquela velha heresia de Nestório, né, dizendo que na verdade são duas pessoas. Agora veja só como é que nós refutamos isso. Paulo apóstolo, escrevendo à igreja em Filipos, ele diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, ou seja, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja só que coisa interessante. Porque é tudo que às vezes eu e você precisa fazer, é se esvaziar de si. Não que antes fôssemos Deus, entendeu? E por isso a gente precisa se esvaziar, porque então, na condição de Deus, eu vou sair atropelando as pessoas, matando as pessoas, eu vou sair... Não é por isso, não. O problema é que, é mais sério ainda, é que nós, como seres humanos, às vezes temos uma arrogância, sabe? É como diz aquela frase, Deus quis ser homem e hoje o homem quer ser Deus. Então, às vezes a gente precisa se esvaziar do nosso ego, a gente precisa se esvaziar do nosso ponto de vista. Eu, por exemplo, quando eu estou vendo que não está dando, uma pessoa não está compreendendo o que eu estou tentando falar, ao invés de eu subir e olhar de cima para baixo, pobres mentes cheias de teias de aranha, o que é que eu faço? Eu digo, olha, vamos encerrar por aqui, porque não está dando. Eu respeito seu ponto de vista. Eu respeito. Agora, não sou obrigado a concordar com você. Eu respeito o seu ponto de vista. Entendeu? Agora, é melhor a gente parar, porque evita, né? E aí, eu estou tentando recuar nesse momento, porque às vezes a gente precisa de mais coragem, não é para enfrentar, é para recuar. Aí eu arranjo uma saída estratégica naquele momento para não subir. Porque o que acontece muitas vezes é que, se a gente não toma cuidado, a nossa razão é tão sagrada que a gente esquece que é mais importante ser feliz do que ter razão. É mais importante ser feliz. E aí tem gente que vai até as últimas consequências, sabe? Para empurrar goela abaixo a verdade dele no outro. Não é assim. Então, lembremos que Jesus Cristo, quando arguido, né, quando Pilatos inquiriu Jesus, disse, você
é o Cristo? Ele falou, tu o dizes. Oh, gente, Jesus nunca se preocupou em provar nada para ninguém. A gente fica numa preocupação de provar. Eu vou provar, eu vou mostrar. Quantas brigas ocorrem por isso. Quer provar, né? Quer provar. Quem sabe não é por isso. Essa falta de segurança que a gente deveria ter, né? De que temos certeza da nossa salvação, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, ao invés de ficar tentando historicamente provar que nós vamos para o céu. E aí talvez fica aí loteando o céu e ninguém quer comprar um lote do céu. Eu quero dizer para você que nós não precisamos provar nada. Nós não precisamos provar nada. Jesus não precisa nem ser defendido, viu? Nem ser defendido. Uma vez no seminário eu perguntei ao professor na aula de apologética, professor, se a fé precisa ser defendida, não é porque ela está fraca? Ele disse, boa pergunta. Então, nós precisamos estar prontos para responder a razão da nossa esperança. Mas a gente não precisa sair por aí provando. Não, quem tem dúvida é que tem que provar. O ônus da prova incumbe a quem alegou o fato. Se uma pessoa diz para você que Deus não existe, quem tem que provar é ela, porque tu acredita que ele é real. Quem tem que provar é a pessoa. E eu tenho visto muitos que ficam falando bobagem para chamar a atenção, viu? Chamar a atenção. Falam coisas absurdas porque sabe que tem crente que vai ficar apavorado com aquilo, que vai ficar indignado com aquilo, e aí no sentido de desestabilizar o crente, falam horrores. Uma vez eu falei para um rapaz, você está querendo chamar a atenção de quem? Não, eu acho que você escolheu a pessoa errada. Falei, porque eu tenho segurança daquilo que eu creio. Qualquer coisa que você disser não vai mudar absolutamente nada a minha fé. Eu já tive professores que falaram coisas absurdas em sala de aula contra a fé cristã. E daí, mudou o que para mim? Eu estou aqui, firme e forte na minha fé. Gente, eu quero convidar você nesta manhã, para pensar comigo. A igreja tem mais de 2.000 anos de fundada. E quem fundou foi Jesus, viu? Alguns dizem até que as portas de Cesareia de Filipos, quando ele falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns dizem que foi ali, outros dizem que não foi, que foi bem antes, mas o fato é que o fundador da igreja foi Cristo. Jesus fundou a igreja. Não foi Paulo, não foi Pedro. Quem fundou a igreja foi Jesus. E Paulo, apóstolo, reconhecendo isso, disse, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, a saber, Cristo. Pronto. A igreja, então, tem mais de 2.000 anos de história. Aí vem um ser humano que, se conseguir atingir a marca de 100 anos, é muita coisa, e vem querer lutar contra isso, pelo amor de Deus. Aí até muita insensatez da nossa parte acreditar que vai lograr êxito. Alguém vai lograr êxito com isso? Tu acha? Então, hoje, você pode, se for para o templo onde a igreja se reúne, vá, sabe, tranquila, porque nós estamos num time vencedor. Esse time não perde por causa de Jesus. Não perde. A volta de Jesus não vai ser uma operação resgate. Pode parir a heresia que for. Pode o cão mais velho do inferno se levantar. Não vai conseguir, queridos. Então, nós não precisamos nos demover da nossa fé, da nossa esperança, para ficar tentando provar. Não, esteja pronto para responder a razão da sua esperança. Foi isso que Pedro falou. Mas não fique tentando provar, tá? Provar, não.
O ônus da prova incumbe a quem alegou o fato. Se alguém disser para você, não, Jesus não era Deus, então, fique à vontade, pode tentar provar. Maria é mãe de Deus, fique à vontade e tente provar. Porque nós acreditamos que Maria foi mãe de Jesus. Porque Deus não tem mãe. Deus não teve início nem terá fim. É outra coisa que é demais para nossa cabecinha pequena. Nossa mente é muito minúscula para entender isso, gente. Nós estamos nessa condição humana apenas. Nós não somos Deus. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. E me parece que o ser humano ultimamente parece que Deus está... Parece, viu, que Deus, com tudo que vem acontecendo, Deus está fazendo o seguinte: se coloque no seu lugar. Porque prevê que vai ter chuva, tem sol. Deus está confundindo o ser humano com frequência, viu? Com frequência Deus está confundindo o ser humano. O ser humano quer ser mais do que Deus, ou igual a Deus, né? Que foi o engodo do Éden. O engodo do Éden foi esse: como Deus sereis. Isso aí, inclusive, já foi o plano B, viu? Você lembra? O plano A foi o seguinte: não é assim que Deus falou, de todas as árvores vocês podem comer? Até então, Eva estava lúcida, não tinha perdido a lucidez. Não. Ele diz de todas, menos uma. Menos uma. Aí agora, Satanás veio com o plano B. Não morre. Deus falou, certamente morrerás. Aí Satanás contradisse a palavra de Deus, como até hoje ele faz, afirmando a Eva, certamente não morrerás. E aí, veja o que ele faz, além de contradizer a palavra de Deus. Veja o que ele faz. Ele pare uma heresia. Como Deus sereis. Eita! Tem gente que acredita nisso até hoje, pensando que é igual a Deus. Quer dizer, como é que é? Então eu posso partir para uma carreira solo? Eu não vou ficar dependendo dele? Não, como Deus você vai ser. Como Deus, viu? Gente, nós precisamos reafirmar isso. Homem é homem, Deus é Deus. Deus é Deus. Daí porque a importância de eu, me esvaziar do meu eu. Eu preciso me esvaziar. A maioria dos meus problemas, se não todos, viu? Foi em decorrência da falta desse esvaziamento. Tá certo? Eu quero dizer para você nesta manhã, até para não ser hipócrita, que eu já quebrei a cara muitas vezes por falta de esvaziamento de mim mesmo. Por não me esvaziar de mim mesmo. E eu quero nesta manhã dizer para você que Jesus é o nosso exemplo maior. Então ele se esvazia de si mesmo, né? Se esvaziou assumindo a forma humana, né? Por isso, foi até a morte de cruz. Agora, ao mesmo tempo, a natureza divina estava lá. Como é que a gente pode explicar isso? Eu fico impressionado que tem gente explicando. Ao invés de dizer, não sei, mas eu creio que foi assim. Eu creio que foi assim, só não sei explicar. Isso diminui a nossa fé em quê? Nada. Porque se for assim, daqui a pouco a gente vai chegar um momento que, por não explicar Deus, a gente não vai acreditar em Deus. Entende? E vai começar a reboque, anulando várias doutrinas da Bíblia e vários dogmas, porque você não consegue explicar. Não consegue explicar. Você quer ver uma outra coisa? Tão simples, né? Tão simples isso.
Você consegue explicar água dentro do coco? E ainda muitas vezes com gás, viu? E doce. Você consegue explicar isso? Eu não consigo. Só sei que é gostosa a água de coco. E é um remédio. Gente, Deus fez tudo isso para a nossa alegria. Agora, como explicar isso? Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Quem botou água naquele coco? Eu não sei lhe explicar como foi que fez isso. Eu só sei que foi Deus. Não sei como ele fez, mas eu sei que ele fez. E o mar? Você já parou para pensar se o mar vazasse? Se o mar vazasse. Lá na Indonésia, um pouquinho que vazou, deu o problema que deu. Virou tsunami, né? Aí o mar chega até ali, eu acho isso impressionante. Eu gosto de ficar na beira do mar, né? Eu fico ali, ó. Ele vem e depois volta. Ele não ultrapassa. Deus botou limite nas ondas do mar. Eu acho isso fantástico. Eu acho assim, de uma riqueza tão grande. Aí eu fico em frente assim, não sei nadar, né? Mas para fins didáticos, eu fico ali olhando. Eu fico olhando. E tem hora que vem com a fúria, mas aí Deus controla, né, as ondas do mar. Eu não conseguiria fazer isso nunca. Nem com o melhor dom. Só Deus. Agora, como duvidar? Como duvidar? A pergunta é essa. Como duvidar? E outra coisa, viu? Outra coisa. Se você parar para pensar, olhando para o mar, você encontra a misericórdia de Deus, não permitindo que ele avance. Senão, morreria toda a humanidade. Já pararam para pensar? Um novo dilúvio? Pois é. Então, nesta manhã eu me rendo diante de Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. Jesus Cristo homem porque em tudo ele foi tentado e ele não pecou. E isso é digno de respeito para começar. Segundo, porque o tratamento que ele recebeu era o que eu merecia. Ele se tornou o que eu era para que eu fosse o que ele é. Então merece o meu respeito, mas acima de tudo o meu amor. Porque ele morreu a minha morte. Como homem e não como Deus. Ele morreu a minha morte. E como Deus, eu respeito, porque antes que Abraão existisse, ele já era, né? E Abraão está tão distante de mim, período veterotestamentário, e antes que Abraão existisse, ele já era. Agora, como não respeitar alguém assim? E como não amar, viu? Alguém com esse poder todo, presciente, sabe? Ele em si basta. Se ninguém o adorasse, ele não padeceria de depressão, de raiz de rejeição, nada disso, nada disso. Na eternidade ele sempre viveu sem eu e você, e sem a humanidade inteira. Não tinha por que ele não viver novamente. Um dia alguém me perguntou, antes de tudo, onde Deus estava? Onde Deus estava? Antes de tudo. Aí, Agostinho disse que essa pergunta é uma pergunta boba. Que aí poderia responder assim: ele estava trabalhando para cuidar de gente que faz pergunta boba como você. Mas eu disse o seguinte para essa pessoa: se você pudesse ver antes de tudo,
Deus estaria sentado em cima de nada, dizendo: eu sou Deus. É assim que é o nosso Deus. E Jesus é descrito no livro de Provérbios como a sabedoria de Deus, porque ele estava no princípio com Deus e era o seu arquiteto. Bom, eu vou ficando por aqui. Temos aí algumas mensagens. Eli Braga. Eli Braga, meu abraço para você, Eli. Eli Braga sempre acompanhando. Veterano aí, viu? Wanda Cerqueira, todo domingo aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Deus te abençoe, pastor Davi. Irmã Wanda. Cerqueira. Irmã Wanda Cerqueira, meu abraço para você. Obrigado por sua companhia. Isilmar Keise, bom dia, pastor Davi Amâncio. Deus abençoe, Senhor, sua família e o ministério em nome de Cristo. Irmã Zilmar, muito obrigado por sua participação. Temos mais alguém? Muitas pessoas falam. Fátima Romão deu umas palminhas também, falou que gostou. Muitas pessoas entraram, principalmente no Instagram. Mais de 20 pessoas hoje acompanharam. A todos vocês que nos acompanharam pelo Insta, o nosso muito obrigado, viu? Pelo prazer da sua companhia. E a cada domingo nós temos um novo encontro aqui, Escola Bíblica da Melodia. Um abraço para Luiz Luthier e também para Marilange, fisioterapeuta, viu? Você precisa de um luthier para fabricar um violão, uma guitarra ou consertar? É Luiz Luthier ali na Ernesto Dantas, antes do Jambalaya, tá certo? Quero aproveitar e mandar um abraço para a família Veiga. Família Veiga ligada, viu? Ligada na programação da Melodia. Antes de ir para a primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista, tem uma parada obrigatória que é na Escola Bíblica da Melodia. Meu abraço aí para essa família abençoada. Carlyle também, que não perde, viu? Carlyle que não perde. E um abraço e um beijo para minha rainha Maria Ione Trindade Souza, ligada também na programação da Melodia, e também para os nossos filhos Isabela, Rafael e Marcos Davi. Termino dizendo: sou um homem de família. Breve Jesus voltará. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração, viu? E agora? Que horas tem? 8h57.